A melhor coisa que eu poderia ter feito na minha vida foi ir assistir Acompanhante Perfeita sem ter assistido ao trailer e sem ter procurado nada sobre o filme. Na real, eu não sabia nem da existência desse filme até receber um e-mail me convidando para ir assistir ele em uma cabine de imprensa, e nesse e-mail veio com a seguinte sinopse. Durante um fim de semana em uma casa de campo luxuosa, Iris e Josh, um casal apaixonado, decidem se afastar do tumulto da cidade para relaxar com alguns amigos. No entanto, o que começa como uma escapada romântica logo se transforma em um thriller quando eventos perturbadores começam a ocorrer. Achei a sinopse interessante, só pensei, vambora! Ou seja, eu cheguei na sala de cinema sem saber exatamente do que se tratava aquele relacionamento deles dois, sem saber o que era aquela mulher, vamos dizer assim. É claro que essa surpresa não é algo que fica lá pro final, isso é mostrado com relativamente pouco tempo de filme, e é claro também que eu já fui suspeitando conforme o filme foi dando dicas, mas para quem vai assistir, ter essa surpresa, eu acho que faz muita diferença na experiência. E não que seja uma história totalmente nova, é algo que a gente já viu por aí outras vezes, mas ela traz uma pauta atual, humana, e insere nela uma sátira interessante que consegue entreter quem tá assistindo, principalmente se você não souber do segredo antes. E é por isso que eu coloquei o título do meu vídeo exatamente assim: Acompanhante Perfeita vai te surpreender, mas só se você não tiver visto o trailer. E se você não tiver visto o trailer, realmente, pode ficar tranquilo, porque aqui eu não vou te contar o que é. Por mais que o trailer mostre, por mais que seja uma informação que você encontra com muita facilidade na internet, eu não vou te contar aqui ao longo da minha crítica do que se trata esse relacionamento dos dois, porque esse é um filme que eu acho que vale a pena ir ao cinema assistir, portanto vai ser bom você ter essa surpresa lá. E partindo então do princípio de que você não sabe o que está acontecendo ali, o filme se inicia de uma maneira super romântica, mostrando como a Iris e o Josh se conheceram e mostrando a evolução do relacionamento deles, que é ele levando ela para conhecer os seus amigos em uma casa de campo. A partir do momento em que eles chegam lá nessa casa de campo, o filme já começa a mandar sinais pra gente de que existe alguma coisa de diferente naquele relacionamento deles, que existe alguma coisinha ali, um detalhe que a gente não sabe, mais especificamente com a Iris. Começa com sinais sutis, mas é fácil, é realmente fácil você já conseguir cogitar o que é aquele segredo antes dele ser revelado. Mesmo assim, no momento da revelação, que acontece, se não me engano, no final do primeiro ato, acaba sendo legal, mesmo que você já tenha adivinhado do que se trata, porque os segredos são revelados não apenas pra gente que tá assistindo ao filme, mas pra outras pessoas, outros personagens ali dentro também. Nessa hora da primeira revelação, porque tem várias outras, eu não consegui deixar de pensar como teria sido chato se eu já soubesse o que estava acontecendo ali antes de assistir o filme. Ainda bem que eu não vi o trailer. A partir do momento então que o primeiro segredo é revelado, o filme já começa a dar uma boa virada, porque antes é o que eu falei, né? Tava tudo lindo, maravilhoso, romântico. Então, quando dá essa virada, os personagens começam a ter atitudes diferentes, mostrar as suas reais personalidades. E é aí que começam os momentos mais tensos. E eu digo momentos mais tensos, mas na verdade eu queria usar outra palavra, porque não é exatamente tensão que o filme traz, sabe? Não é aquele tipo de tensão que, por exemplo, a gente tem um filme de serial killer. Existe perseguição, existe violência, existem mortes, mas ainda assim o filme não tem um ritmo super frenético, ele tem um ritmo suave. Nos materiais de divulgação dele, você pode encontrar a frase dos mesmos produtores de Noites Brutais. E não é querendo desmerecer a Acompanhante Perfeita, mas não espere nada parecido com Noites Brutais, porque não tem nada a ver. São propostas completamente diferentes e os dois filmes, inclusive, têm ritmos completamente diferentes. Noites Brutais, sim, eu consigo encher a boca pra falar dos momentos de tensão que o filme tem, mas Acompanhante Perfeita não. Inclusive, tem crítica de Noites Brutais aqui no canal, vou deixar ela aqui no card. Só que eu também não quero dizer que ele é um filme parado, porque ele não é um filme parado. Você não fica entediado em momento algum, mesmo com a duração dele sendo bem longa. Ele simplesmente tem um ritmo mais suave. E esse suave se estende também as cenas de violência, porque existem sim várias cenas de violência, várias cenas de morte, como eu falei, mas essas cenas não são tão explícitas assim, não são mostradas com riqueza de detalhes. Exemplo, alguém foi esfaqueado, a gente vê a pessoa sendo esfaqueada de um ângulo um pouco mais distante, ou de algum ângulo que não mostra exatamente a faca entrando na pessoa e tal, com muitos detalhes. Eu gosto de sempre falar nos meus vídeos de crítica sobre o nível de gore dos filmes, porque eu sei que tem gente que é bem sensível em relação a isso. Então, se você pode ficar tranquilo aqui em Acompanhante Perfeita. E eu sei que
tudo que eu falei até aqui dá a entender até que eu não curti o filme, né? Porque eu falei que o filme tem um ritmo suave, que as cenas de violência não são tão explícitas e que a história não é nada de inovador. Mas na verdade eu curti sim o filme. Eu juro que eu não falei essas coisas levando pro lado negativo. O que tem de bom no filme então? A história em si não é inovadora, mas ela é bem feitinha, é interessante, é construída de forma que mantém a sua atenção ao longo de todo o desenvolvimento. E isso, querendo ou não, acaba sendo mais importante do que inventar a roda. As cenas de violência não são tão explícitas, mas elas são surpreendentes. A gente tem ali pessoas se machucando de formas que a gente não imaginou que elas se machucariam, ou até mesmo pessoas que a gente não imaginou que se machucariam se machucando. E o ritmo suave não quer dizer que ele não tenha cenas tensas, mas sim que elas não estão ali o tempo inteiro. Até porque o filme tem um tom satírico. Então, volta e meia, ele traz ali momentos de alívio cômico que não se encaixariam em um filme de ritmo frenético com cenas de tensão o tempo todo, por exemplo. Outro ponto positivo são algumas reviravoltas que a gente tem ao longo do filme. Não é só aquela lá do final do primeiro ato. Existem algumas outras coisinhas ali que me pegaram de surpresa e é bem capaz de pegarem você de surpresa também. E são coisas que dão mais sabor à história. E é claro, de ponto positivo também temos o elenco. E nesse caso eu me refiro tanto aos personagens em si, né, as suas histórias, que na minha opinião são interessantes, quanto às atuações, obviamente com destaque para a Sophie Thatcher, que tá maravilhosa no seu papel de... Não posso contar o que é. Ela traz uma personagem que mesmo com aquela carinha e jeitinho de meiga, a gente consegue enxergar uma grande força nela ali escondida, só esperando pra despertar. Isso vem muito da pauta que o filme traz sobre relacionamentos abusivos. Então a personagem da Sophie é literalmente o que consegue trazer essa discussão, por mais que ela não seja muito aprofundada no filme. É basicamente assim, o filme levanta a pauta, mas ele não se preocupa muito em se aprofundar nela. Ele tem uma maior preocupação em te entreter do que iniciar discussões profundas. Não vou me aprofundar nos outros personagens, porque como a gente tem aí outras surpresas em relação a eles, eu acho que quanto menos você souber, melhor. Mas eu fico feliz em dizer que todos têm sim papéis importantes ali na trama, né? Todos acrescentam de fato a história, não tem ninguém ali pra encher linguiça, só tá lá pra morrer, sabe? Grande parte dos filmes tem aqueles personagens que estão lá só pra morrer, só pra fazer aquela ceninha bonita, com bastante sangue. Não tem isso aqui, todos os personagens realmente acrescentam a história. Se você já sabe exatamente do que se trata a história, eu sinto muito lhe informar que boa parte da graça do filme vai embora pra você, principalmente no primeiro ato. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena você ir ao cinema assistir, porque é uma história divertida sim, e afinal de contas a gente vai ao cinema para se divertir. O filme chega aos cinemas dia 6 de fevereiro, se for assistir já sabe, depois volta aqui pra me contar o que você achou. Se essa for a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve pra não perder nenhum vídeo, porque afinal de contas, se você gosta de terror ou de suspense, você está no lugar certíssimo. Beijinhos e até a próxima!